E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Olha só o que o Senhor, essa palavra Senhor aqui é o tetragrama, Yud-He Vav-He. Aqui na minha tá Yahvé. Olha só o que Yud-He Vav-He fala. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades de Yud-He Vav-He que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O Pai, o dono de tudo, falou. Então, acabou. Não tem conversa. Ele falou, acabou. Ponto. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso. Santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 7º haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Então aqui são as determinações dadas pelo próprio Deus em relação à celebração do memorial, a Páscoa. É um memorial, é uma celebração, é uma cerimônia, a Páscoa. 1º mês, Nissan, no nosso calendário, entre o mês de março e o mês de abril, sempre ali na 2ª quinzena do mês de março, 1ª quinzena do mês de abril. Para os judeus é o 1º mês do ano. É o 1º mês do ano. É diferente do nosso, que é janeiro. Diferente do nosso. É o ano religioso. Agora, eu não sei dizer para vocês se lá eles seguem o calendário religioso, porque na verdade, para os judeus são 4 anos novos. É o ano novo religioso, com o 1º mês, o mês de Nissan. Nissan é ano? Nissan é mês. Significa mês? É o mês de Nissan. Ah, tá. Nissan é o nome do mês. Ah, tá. Entendeu? No nosso calendário, entre o mês de março e abril. Existe o calendário civil, que é comemorado em Yom Teruah, que é o Rosh Hashanah, em que o 1º mês do ano é o mês 7º do calendário religioso. Existe o ano novo das árvores e existe um 4º ano novo que eu esqueci agora qual que é. Mas são 4. Agora, eu não sei falar para vocês se eles seguem o nosso calendário gregoriano ou se eles seguem o calendário de Rosh Hashanah, que inicia em Yom Teruah. Sempre na 2ª quinzena de setembro, 1ª quinzena de outubro. Então, eu não sei falar aqui para vocês agora qual é o calendário que o calendário civil, o calendário real, como nós seguimos aqui, esse calendário gregoriano. Eu não sei falar para vocês. O religioso eu sei que eles não seguem, eles seguem apenas para celebrações, apenas para as festividades, né? Eles seguem o religioso para as celebrações, para as festividades, eles seguem. Eu sei que eles seguem. Mas agora, civilmente falando, eu não sei se é o gregoriano, o nosso, ou se é o que inicia em Rosh Hashanah, lá no mês de setembro. Que para eles é o 7º mês e para nós
é o 9º ou o 10º mês. Para eles é o 7º mês. Mês de Tishrei, se eu não me engano. Esse é o nome. Tá? Então aqui, Deus ele traz essa orientação para o seu povo. São santas convocações. São solenidades do Senhor, dada por ele. E para celebração do nome dele. Por ele e para ele. E são santas, são eternas, são para sempre. E são memoriais. E estão diretamente conectadas com o plano de redenção de Deus para com a humanidade. Estão diretamente conectadas. Jesus, ele foi sacrificado, ele foi morto, justamente no momento, no dia, no horário que o Cordeiro de Páscoa era sacrificado. Ou seja, ele é o nosso Cordeiro Pascual. O período que ele permaneceu enterrado até a sua ressurreição é o período de celebração de ázimos e primícias. E ele ressuscitou. O período do primeiro dia de pães ázimos até o 49º dia da contagem do Homer é justamente o período que ele permaneceu com os apóstolos, ensinando os apóstolos, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e descerá... Atos 1:8, gente. Deu um branco aqui agora. Vamos abrir lá em Atos 1:8. Texto mais conhecido. Deu um branco aqui agora. Estando eles reunidos. Quem abriu aí, quem achou, pode ler. Eu não achei não. Achou não? Nossa, gente, a cabeça tá ruim. Esse texto aqui a gente sabe ele de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que acontece no dia de Pentecostes? Festa de Shavuot, festa em que o povo israelense celebra a entrega da Torá no Monte Sinai. Recebem o batismo no Espírito Santo. São revestidos pelo Espírito Santo. A palavra com fogo. Deus não faz nada. Estão vendo? Aleatório, né, cara? Como tudo está Nada conectado. aleatório. Como tudo está conectado. Gente, como que nós... Aí é o que não entra na minha cabeça. Eu fico sem entender. Eu fico assim indignado. Cara, como que a igreja de Jesus Cristo não tem olhos para enxergar isso? E não celebram aquilo que foi dado pelo próprio Deus e que está completamente conectado com o plano de redenção de Deus para com o homem. Usa aquilo que você falou, eu vou ficar de olho nas festas aí. Não, eu quero entender isso Porque aqui. Deus só faz os trem planejadinho, meu amigo. Tá tudo planejado, tá tudo Todos os planejado. dias certinho, ele não costuma... Agora eu quero a coisa escritinha mesmo. Eu quero entender como é que é essa festa da Páscoa, igual você explicou pra gente do... Calma, nós vamos Tabernáculo. entender. Calma. Nós vamos chegar lá. Nós vamos seguindo... Ficar de olho nessas festas Eu aí. quero- Nós Passo a vamos passo da seguir. festa. Não, nós vamos seguindo passo a passo. Aqui ele já passou. Existem mais textos. Nós vamos continuar falando até o dia sobre. Começa no dia 22. Começa no dia. Nesse ano, É. começa no entardecer do dia 22 de abril, que é o 14º dia do mês de 22 de Nissan. abril esse ano, 2024. Que é o primeiro dia do 7. Não é o primeiro dia é o 15º. O jantar, a cerimônia de Páscoa é no entardecer antes, mano, no do entardecer. dia 14. E o primeiro dia é o dia 15. Entendeu? O nosso vai ser dia 22, o entardecer do dia 22. O primeiro dia é o dia 23. E aí, pro dia 23... Esse ano vai dar dia 22, o primeiro dia vai ser dia 23. 23. Ao entardecer também. Que vai É, ser o Radagol. Ita- o- Radagol vai ser que dia?
O Shabbat Hagadol é dia 23. Dia 23. Dia 23, que é o primeiro dia. Depois Por das quê? 18. Vamos pôr depois das 18, como é fácil entender. A Páscoa do Senhor, o jantar de Páscoa, o memorial de Páscoa, é no entardecer do 14º dia do mês de Nissan. Que esse ano dá dia Que esse 22. ano será dia 22 de abril. É no período da tarde que as famílias se reuniam para poder organizar o Seder de Pêssar. Esse o ano, jantar de de Páscoa. 2024. Do plano. Entendeu? Aí no dia O dia 23 é 23, feriado que é o 15º dia do mês de Nissan, é o primeiro dia de pães ázimos, Feriado Radagol também. que é o Shabbat Hagadol. E são 7 dias de celebrações a contar do dia 15. Dia 20, no caso, nosso, Que no 23, nosso caso, 23. Esse ano, dia 23. E no último dia também é Santa Convocação, no 7º dia. Vai dar? Tem que olhar no calendário. Dia 23 é feriado, você viu, amor? Na segunda-feira. Você trabalha pros outros, né? Na segunda-feira. Ah, Não, na o segunda? 7º dá na segunda, dia 29. Então, dia 23 é feriado, dia 29 também. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. 7. Dá numa segunda-feira, dia 29 de abril. Aí, meus irmãos, é o que eu estou falando. Santa Convocação. Eu sempre falo isso. O nosso contexto é um contexto totalmente diferente do contexto de Israel. Ok? Lá vai ser feriado mesmo, Então, literalmente. O universo conspira aqui para que a gente não cumpra, mas o universo conspira lá para que eles cumpram tudo facilmente. Sem esforço. Eu estava ouvindo um Moré, professor judeu, e ele fala sobre isso. O próprio Tzadok Ben-Derer fala sobre isso também. O que nós fazemos por amor. Por amor. E dentro das nossas condições. Nós fazemos por amor e dentro das nossas condições. E Deus, ele leva em consideração. E mérito maior teremos pelo fato do universo conspirar contra e fazermos do que o universo conspirar a favor e fazermos. Esse final de semana mesmo, né? Nós abençoamos o irmão, porque eu obedeci, né? E abençoamos o irmão e Deus mostrou por que nós abençoamos ele, entendeu? Depois eu conto isso, não atrapalhar você não. Tá. Por causa do relação ao sábado, entendeu? Uhum. Então... Deus pôs ele à prova, depois mostrou que foi uma confusão que não precisava de ter feito, mas ele provou que ele está firme no convívio, porque ele não trabalha no sábado. É igual a sua história lá da viagem. Ah, nossa, misericórdia. Já A Vanusa te contou? Tá vendo, a Verônica ganhou o cruzeiro, 4 dias de cruzeiro mais top. Eles tinham que pegar o voo e ir pra São Paulo pra poder sair. Eles não acordou com o voo. Jade. Tudo incluso. Sabe o que é um cruzeiro? Só de andares, eram 18 andares do navio. No playground lá do navio, tinha até tobogã. Você não tá entendendo. Se você ver o nosso quarto, os amigos da Verônica filmou e mandou pra ela. Olha o que vocês estão perdendo. Se você ver a vista, sexta-feira, 2 horas da tarde até segunda-feira, meio-dia. All inclusive. Tudo incluso. Tudo. E nós teríamos o direito, nós teríamos o acesso ao Yacht Club do navio. Porque no Yacht Club ficou só o Leonardo, né? Aí o Leonardo promoveu para os diretores. Ele deve ter ficado puto da vida que vocês iam Nossa, pagar isso pra vocês não... Porque eles não devolveram o dinheiro, ficou pago, né? Ficou pago, né? Aí, Jade, o que acontece? Nós estávamos tão cansados, transpassados de cansaço,
Nós terminamos de arrumar as nossas coisas, era 2 horas da manhã e o embarque no aeroporto, era 4h45 da manhã. A gente é só cochilar. A gente apagou. Nós apagamos de uma tal forma, o celular da Verônica tocou o despertador, só que o despertador dela é baixo. Eu já falei pra ela já. A gente não escutou o despertador. O meu sogro ficou de 3h30 da manhã até 5h30 na porta lá de casa, chamando, batendo, e a gente não acordava. Ele deve ter ficado preocupado, né? A cachorra da vizinha não latiu. A cachorra a Pitbull, na Rottweiler da vizinha. Não latiu. Não latiu. Perdemos o passeio. Perdemos o passeio. A gente tentou de tudo. Nós tentamos de tudo, né? E não teve jeito. Eu teve um determinado momento que eu subi, eu orei, coloquei na presença de Deus, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, se não for pra gente ir, não vai dar certo, mas se for, vai dar tudo certo, e amém, glória a Deus, aleluia, amém. Acabou que não deu nada certo, a gente não foi, perdemos. Pra quem não consegue nem um final de semana pra Caldas, hein? Nossa. Mas nos lembra ele disso, senão ele vai ficar triste. Continue. Não, mas pelo menos as bermudas eu consegui comprar. As bermudas que me servem eu consegui comprar. Então, quando tiver passeio pra Caldas, dessa vez a gente vai. Pelo menos roupa, bermuda eu vou ter. Não, e a gente gastou um dinheiro que a gente não podia gastar, cara. Tem que comprar roupa, comprar essas coisas. Amém. Mas amém. Então, onde nós estávamos? A gente estava no Atos 1, né? Você tinha falado. No quê? No Atos que você citou o texto. Ah, isso. Então, tá tudo conectado, irmãos. Está tudo conectado. As festas dadas por Deus. E por que a gente não celebra? O próprio judeu ortodoxo falou, vocês assistiram para o Tzadok Ben-Derer. Nós somos mais pentecostais que os pentecostais. A gente celebra a festa de Pentecostes. E vocês não. Festa junina. Celebra a festa junina, mas não celebra a festa de Pentecostes. Não tem lógica isso. Não entra dentro da minha cabeça. E tudo está conectado. Tudo está conectado, tudo está... E vai se cumprir dessa forma. Vai se cumprir dessa forma. A volta de Cristo está conectada às festas. Está conectada Isso às que eu tô festas. falando, vamos ficar de olho nas festas. Nós temos que ficar de olho nas festas. Tá Está tudo Deus conectado. não faz nada bagunçado, não. Está tudo conectado. Vamos abrir agora lá em Êxodo 12. A partir do 1. Nós vamos ler o texto inteiro para a gente ter a compreensão. É do versículo 1 ao versículo 28. Eu vou ler um pouco, aí depois eu passo. Vocês vão lendo também, tá? Para não ficar... Você quer que eu leia para você descansar um pouco? Não, pode deixar que eu começo. Deixa que eu começo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, seguindo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, eles teriam que tomar para suas famílias um cordeiro no 10º dia do primeiro mês, o mês de Nissan. Cada família tomava para si um cordeiro, ok? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, e comerão. Então, o que que eles faziam? No 10º dia do primeiro mês, eles se reuniam, as famílias se reuniam, dentro das suas capacidades, a quantidade de pessoas que tinham cada família, como o próprio texto aqui instrui. Se a família é pequena, então pega, junta com outra família, né? E eles tomavam para si um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro ou o cabrito deveria ser macho, sem mácula e de 1 ano. E eles ficavam durante 4 dias. Eu já estava ensinando No 10º... a não desperdiçar, né? Porque pegar um cordeiro com uma família. Pois é, isso é verdade. Eu estava ensinando a não desperdiçar. A não desperdiçar. O alimento, né? Então, o que que eles fizeram? Eles faziam, eles reuniam as famílias, tomavam o cordeiro para si e ele ficava guardado ali durante esse período de 4 dias. No 14º dia do primeiro mês, o cordeiro era sacrificado, o sangue aspergido nos umbrais e no limiar da porta, e eles assavam esse cordeiro e comiam esse cordeiro, junto com os pães ázimos, que é o pão sem fermento, com as ervas amargas, e também com o vinho, ok? Essa era a celebração. Isso é o que eles deveriam fazer. Não comereis, versículo 9, não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas ao que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Eles tinham que comer tudo. Isso não era como se deveria fazer, como se deve fazer. Você falou que as festas deveriam se fazer, né? Mas ela se deve fazer até hoje. Deve-se fazer. Até hoje. Até os dias de hoje. Deve-se fazer até os dias de hoje. Queimareis no fogo. Assim, pois, ou comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aí você me pergunta, poxa, mas pão, ele tem fermento, porque a partir do momento que a farinha de trigo entra em contato com a água, ela fermenta. A explicação do pão ázimo ser sem fermento está justamente aqui. Eles tiveram que assar apressadamente, porque eles deveriam estar todos prontos para ir embora, porque eles receberam a ordem para deixar o Egito naquela madrugada. Naquela madrugada eles receberam a ordem para deixar o Egito. Então eles tomaram para si o cordeiro deveria ser sem mácula, de 1 ano e macho. No 14º dia o cordeiro era sacrificado, o sangue era aspergido nos umbrais e no limiar da porta, eles assavam o cordeiro, comiam o cordeiro junto com as ervas amargas, com os pães ázimos e com o vinho. Lê a partir do 12, Vanusa. Lê até o 20, né? Até o 20? Aí Jade lê do 20, do 21 até o 28. Tá ok? É tão pequenininho aqui que só tirar o olho você perde o trem. Cadê 12? Eu acho 13, mas não acho 12. Assim, vou ler desde o 11 que aí eu acho. E assim que devereis comê-lo, como os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal na casa que estivestes. Quando eu vir
o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Deixa eu virar aqui. Olha o que o versículo 14 fala, irmãos. Pode ler, irmãos. Esse dia será para vós um memorial, e o celebrarei como uma festa para Yahvé. Na vossa geração festejarei. É um decreto perpétuo. Estatuto perpétuo, né? Aí utiliza-se do argumento: foi escrito para os judeus, para as gerações dos judeus, os israelenses. Mas lá em Romanos não está escrito que nós somos a oliveira brava, Enxertada. que foi enxertada na oliveira cultivada? Portanto, nós também nos tornamos coparticipantes, co-herdeiro. Aí queremos a bênção, mas não queremos os... Queremos o bônus, mas não queremos o ônus. É. Como se uma celebração, um memorial, fosse um ônus. É, Porque, na verdade, é também um bônus. Poxa, tem algo mais maravilhoso que você reunir a sua família para celebrar? Para celebrar? E, posteriormente, só colher os frutos dessa obediência? não mesmo. Ainda mais Deus tendo falado, né? Ainda mais o Criador, o Sim. dono de todas as coisas, tendo falado. Se ele falou, é porque é muito bom, É porque é excelente. maravilhoso. É sobrenatural, é místico, é espiritual. É E aquilo que a eu gente falei. colhe o que a gente planta. É aquilo É que eu desse falei. jeito. Às vezes a gente nem enxerga o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente nem sabe A gente o não que tem tá- nem dimensão, nem... mas né, o nosso espírito sabe. Tudinho. Pois é, 15 anos. Durante 7 dias comerei pão asmo. Desde o primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Tá, pausa. É dado a ordem, no período dos 7 dias, retirarmos todos os grãos que fermentam em contato com a água. E quais são esses grãos? Trigo, centeio, cevada, esbelta. E qual que é o quinto? Trigo, centeio, cevada, esbelta e aveia. Durante 7 dias. Durante 7 Depois dias. depois da... Tiramos 15º antes. Dia, né? Depois do dia 23. É bom tirar antes. Ah, tá. Adriano, mas e o nosso arroz? O nosso arroz, ele não fermenta em contato com a água. Mas ele não cresce? Ele cozinha. Ele cozinha. É igual feijão. O que nós vamos... Esses são 5 grãos. Esses são 5 grãos que nós temos que tirar. Pão não pode. Pão... Pizza não pode. Pão Pizza. de queijo. Não, pão de queijo pode. Pode. Pão de queijo é fermento. Fermento. Não tem, Pão de queijo é não tem fermento, essa não é farinha de semente, trigo. não tem essa semente. Quando se fala em alimento fermentado, na hora conecta com o fermentozinho Flashman do supermercado. Mas não, É são fermentação esses natural. 5 grãos, entendeu? Fermentação Então natural. o porvilho pode. O porvilho pode. O porvilho pode. Então a tapioca pode. A tapioca pode. O ano passado, o que eu fiz? Eu comi só tapioca. Aí tapioca de queijo com peito de peru e ovo. Uma delícia. Chique, hein? O Pai do Céu proporciona essas coisas pra gente de vez em quando. No nosso calendário desse ano vai começar que dia que a gente tem que tirar? Eu proponho que tire antes, pra dar tempo. Tempo de quê? De recolher tudo de dentro de casa e retirar. Mas a gente aqui só deixa de comer e pronto. Mas Hã? o certo pode ser depois do jantar. Depois hoje, no caso, depois do dia 23. Isso, Esse ano. depois do dia 23. Mais 7 dias até o dia 29. Então é a contar do dia 23. Mas Ao dia 29. 23. Começa dia 23 Ao até o dia 29. 29. O recomendável é retirar. Porque você tirar as bolachas, você tirar a palavra fala para nós as fritas. retirarmos. Nós vamos Ah. chegar lá ainda. Ah, tá. Nesses detalhezinhos, nós ainda vamos chegar lá, tá?
Hoje está sendo só a introdução. Porque se deixar uma bolachinha ali, eu vejo, eu pego, põe na boca e sai. Pois é. Então, É pra evitar. Nossa, minhas costas estão doendo. Então, o fermento, ele é retirado. Esses 5 grãos. Trigo, centeio, cevada. E se eu falar para você que em chocolate tem todos esses grãos? Ou seja, devemos tirar o chocolate. É até uma oposição também à idolatria, né, irmãos? A gente sabe como é que são as coisas. É para dar liga. Esses grãos, eles estão na fórmula do chocolate, você pode até ler lá depois, que um desses grãos vai estar lá. Esbelto e centeio é certeza absoluta que eles estão lá. Trigo, cevada, centeio, esbelta e aveia. São os 5 grãos que devem ser retirados das nossas casas. E ficarmos sem nos alimentar durante esse período desses grãos. 7 dias. Inclusive o chocolate. Viu, Gerson? Filha, o problema vai ser o hambúrguer. Chocolate. Não, mas 7 pão dias de sem comer hambúrguer. Ih, tá O vendo? pão de hambúrguer pra É comer. o pão Nossa, do mas hambúrguer. hambúrguer é viciante, né? Meu Deus do Comi céu. ontem. Eu passei muito mal quinta-feira com aquela checa doida que eu comi. Vocês não estão entendendo. Ontem, o tanto que eu passei mal, Que isso, uai? Você passei mal, intoxiquei. Eu passei mal, mas ontem eu fiquei. Você não guardou pra mim? Não, ele comeu no outro lugar, só. Ah, tá. O que ela falou? Ela Não pediu? guardou pra mim. Ela tá brigando Mas comigo. não, Marcos, senão come qualquer coisa que não faz na rua, Não, alguma tava coisa uma assim. delícia, uma delícia. Mas me fez mal. E eu acho que não foi essa chica doida que me fez mal. Foi um macarrão que nós comemos na sexta-feira da semana passada. Que parece que ainda ficou no organismo, eu acho. E o macarrão delicioso também. Nossa. E aí, só pra eu falar o que aconteceu. Ontem, eu não comi aquela hora, não comi mais nada. Só tomei aquele copo de refrigerante. De manhã eu consegui tomar um suco de laranja, não consegui comer. Fiquei o dia inteiro sem comer, sem ter vontade de comer e passando mal, sentindo mal. Mas chegou a noite, cara, a vontade que me deu de comer um hambúrguer. Meu Deus do céu, eu falei, gente, não é possível. Só que se eu comer esse negócio ia arruinar, né? Aí eu comi só um espetinho. Comi só um espetinho. Né? Mas ainda eu tô Fala de hambúrguer, ruim. eu lembro do companheiro que faz hambúrguer gostoso. Dessa história. Mas vai ter que tirar o hambúrguer, irmão. O pão. O pão. O pão. Vai ter que tirar o pão. Mas amém, que Deus abençoará. Versículo 17, o 17, vamos lá. Eu leio o 16. Não. Isso é o 16, quer dizer, isso. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observareis, pois, a festa do asmo, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis este dia, em vossa geração, é um decreto perpétuo. Pela segunda vez, né, ele fala no versículo 14 e no versículo 17. Estatuto perpétuo. Celebrareis geração por geração, porque é estatuto perpétuo. 18. No primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. O pão ázimo, que é o pão sem fermento, pode comer. Ele só não é tão agradável. O pão ázimo, sem fermento. Ele Com pode as comer. ervas ou sem as ervas? Não, Só no... se você quiser comer pão. Se quiser comer pão. Se você quiser fazer com a farinha, água e sal. Só que agora eu vou verificar com o rabino se pode ficar guardado a farinha de trigo para fazer o pão ázimo, ou se eu faço o pão ázimo E guarda. e deixo guardado e vou comendo Mas por 7 dias vai ficar bom. por 7 dias. Eu preciso tirar essa dúvida com ele, que eu não sei. Prefiro a tapioca. Pode continuar? Aham. Durante 7 dias não se achará fermento em vossa casa.
Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. Ah, isso é muito sério, né? Seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todo lugar em que habitardes, comerei asmo. Pães Asmo. ázimos. Isso. 21 já. Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridade de Israel, e orientou-os. Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessá, a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã. Porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E, quando vir as manchas de sangue sobre as travessas e sobre as duas colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Observareis essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra de Yahvé, vos dará, como ele prometeu, celebrareis esse rito. Quando vossos filhos for indagarem, que rito é esse? Ensinareis. É o sacrifício de Pessá, Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostou-se em adoração a Deus e Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Amém. Tá vendo? Os ortodoxos ainda passam nos ombrais, não sei. Não. Passa mais não. Eu acho incrível essa passagem, porque eu assisti um vídeo do pastor Rodrigo Silva, ele explicando, né, por que Deus pediu para eles fazerem isso. Porque aí já a parte de arqueologia. História, né? Com... Você vai, até hoje tem alguns umbrais lá que muito destruidinho, dá pra você ver. Com a mancha? Com as escritas, né, que os egípcios escreviam costumam nos portais. escrever nos umbrais da casa. Sim, entendi. Eles Porque escreviam. quem não tivesse o nome escrito não seria recebido no mundo dos mortos, como diz Os eles. egípcios tinham essa tradição. Tinha que ter o nome escrito nos umbrais sim. das portas. Então, os hebreus, eles pegaram de uma forma a cultura deles, Estavam que escrevendo. eles escreviam toda a porta dos hebreus, apesar que era de barro, mas ainda assim eles escreviam, todas as portas dele tinham escrito os nomes tudinho em volta. Dos moradores. Porque eles estavam muito enraizados na crença Aham. do egípcio. Então eles tiveram que se abster da crença deles, abrir mão daquela idolatria, daquela crença e provar para Deus que o único que eles confiavam era Deus. E que para isso eles tinham que passar o sangue na porta, provando para Deus que eles estavam deixando aquela idolatria de lado e trazendo Deus de volta para Israel. Nossa, que tremendo. Você viu? Viu o contexto histórico da coisa, tá vendo? Nossa, que forte. Isso é história. Não foi só para livrar Cultura histórica, viu? não foi só para livrar os primogênitos, foi uma prova que eles Uma estavam prova dando, de que eles estavam que eles criam só se em Deus, libertando da da idolatria. idolatria. Uma prova que eles estavam saindo Uhum. do cativeiro espiritual que os prendia. Né? Olha que tremendo. Olha que tremendo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deixa de usufruir, de comer, né, da terra que mana leite e mel por causa de dogma criado por pagãos idólatras. Triste, mas Sabe? é verdade. É triste. É triste. Olha só, gente, eu leio essa passagem, eu amo essa passagem bíblica, porque essa passagem ela é extraordinária e ela traz verdades espirituais extraordinárias para as nossas vidas, né? Do que Deus fez ali naquele evento. E eu fico imaginando o povo, a expectativa do povo, a alegria do povo. Poxa, nós vamos deixar um cativeiro de mais de 200 anos. Na verdade, Israel não ficou cativa 400 anos. 4 gerações, né? Ela ficou cativa, ela permaneceu no Egito por 400 anos. 200 anos foi normal. A palavra fala 4 gerações, né? Não, fala sobre 400 anos. Tem que ler. Não, acho Eu que não, quatro eu não gerações. lembro agora.
Eu não lembro Eu acho agora. que eu vi um estudo do Rodrigo Silva sobre isso, ele não fala Mas- sobre 400 anos, fala sobre 4 gerações. Não, mas fala sobre 400 anos. Tem uma passagem que fala de 400 anos. Exatamente 400 Eu anos. lembro também. A promessa do juízo de Deus para Israel seria um cativeiro de 400 anos. Cativo. Só que José, a saída. não, Não, cativo. cativos. O cativeiro seria de 400 anos, mas o cativeiro não foi de 400 anos, foram de 200 e poucos anos. Só que soma com o período que eles já estavam lá a partir de José. É o que eu tô falando, Entendeu? a partir de José. Então, não foram 400 anos cativos, foram 400 anos No Egito. no Egito. No Egito. E 200 e poucos anos cativo. Mas seria de 400. É porque Deus teve misericórdia e ouviu o clamor do povo. Seria de 400. Aleluia. Entendeu? Deus teve misericórdia, ouviu o clamor do povo e tirou o povo da terra do Egito. Então, eu leio essas passagens. Isso acontece quando a gente lê, né? Por isso que a leitura é algo extraordinário. Eu fico na minha mente imaginando, sabe? Criando as imagens, as cenas das famílias naquela expectativa, sabe? Você assistiu a novela? Assisti Foi a bem novela. feita ali Foi. a cena da Páscoa deles. Aham. As famílias pegando, né? os cordeiros, os cabritos, né? No 10º dia do primeiro mês. E o Guardando, o organizando as ainda coisas. Tentou impedir, confiscando os cordeiros. Confiscando, Ele descobriu, né? confiscando, aham. Foi uma Na luta novela aquele tem dia. isso. Realmente acontece isso na novela mesmo. Mas na palavra não acontece, não? Acontece também. Esse confiscar, não acontece não. Não? Não acontece não. Eu não lembro de ler não. Se tiver, a gente tem que ler. É porque eu não lembro. Mas não tem esse confiscar não. Ah, é mesmo. É na Tem esse novela. confiscar, não é na A gente novela. Tem que ter cuidado com isso, né? Então eu fico imaginando, sabe, as cenas, o tanto que deve ter sido extraordinário. Tanto que deve ter sido extraordinário. As famílias reunidas, prontos ali, todos já vestidos, prontos para poder sair. E enquanto eles comiam, enquanto eles celebravam, eles ouviam os gritos, né? Daqueles que Muito triste. perderam os primogênitos. E tiveram a oportunidade de sair, saíram e foram ainda indenizados. Com ouro e pedras preciosas. Voltaram morrendo de medo deles. Então, assim, poxa, o que Deus deu para o seu povo na saída do Egito, Ele tem para dar para nós também. Porque quando nós celebramos uma solenidade do Senhor, que é estatuto perpétuo, olha aqui no versículo 24, como a Jade leu, portanto guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Olam vaed, para sempre. E vamos continuar no milênio. E vamos continuar no milênio, celebrando essas festas, celebrando tabernáculos, tendo que ir lá em Israel adorar o Rei dos Reis. Não, nós vamos morar lá. Ouvir Eu vou as morar nações, lá. né? Eu vou morar lá. As nações tendo que subir a Israel para adorar o Rei dos Reis e ouvir os ensinamentos da Torá. Vão ter que engolir o cristianismo, que ainda está, sabe, cativo por esses dogmas do catolicismo romano. Vão ter que ir em Israel, vão ter que celebrar as festas, vão ter que ouvir o ensinamento da Torá e vão ter que guardar o sábado no milênio, porque vai continuar existindo isso tudo. Mas eles não vão lá pessoalmente, né? As nações, a Bíblia fala que é pessoalmente. Como é que vai caber esse tanto de gente lá? Não sei. Né? Mas é sobrenatural, né? Foge da nossa compreensão. Os irmãos já têm esse estudo aqui, que eu compartilhei com vocês, mas eu vou ler esse estudo novamente aqui, só um trecho. Esse trecho, ele está no estudo da festa de trombetas que eu compartilhei para vocês, né? E tá lá no último parágrafo, praticamente, no último tópico, né?
A igreja e os pais da igreja, discípulos dos apóstolos do primeiro, segundo e terceiro séculos, realizavam as solenidades do Eterno. Policarpo de Esmirna, 69 depois de Cristo a 155 depois de Cristo, por volta do ano 100, vai até Roma para discutir com o Papa Aniceto a data correta de realização da Páscoa e a guarda dos mandamentos em relação às solenidades do Eterno. Isso está no livro do primeiro volume da Patrística, aquele que eu já trouxe para vocês. Ele vai até Roma para poder discutir com o Papa, porque eles haviam estabelecido essa Páscoa do primeiro domingo após o equinócio de primavera. E Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, ele vai lá para contestar o Papa. Olha, a igreja do Oriente não vai guardar esse negócio de vocês aí não. Nós vamos continuar observando o 14º dia do mês de Nissan, em que as pessoas tiram o fermento de suas casas. Celebram a Páscoa com cordeiro, com pães asmos, com ervas amargas e com vinho. E ele manteve essa postura, sendo o bispo de Esmirna, não só em Esmirna, mas em toda a igreja do Oriente. Só Roma que passou a celebrar no primeiro domingo após o equinócio de primavera. Pápias de Hierápolis, anos 70 depois de Cristo a 140 depois de Cristo. Eusébio de Cesareia, filósofo, teólogo e historiador, registra em sua obra História Eclesiástica a mesma ortodoxia de Policarpo de Esmirna. Ou seja, Pápias de Hierápolis, ele era o bispo de Hierápolis, ele manteve a mesma regra estabelecida por Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ele acabou sendo, pelo fato de ser o discípulo de João, o bispo da Igreja do Oriente, o líder maior da Igreja do Oriente. E todos seguiram as suas orientações. Por quê? Eram as orientações bíblicas, corretas. Melito de Sardes também, a mesma coisa. Inclusive, ele é autor do artigo Peri Pachá, sobre Pessar, sobre Páscoa. Nessa obra defendia que fosse celebrada a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan, Melito de Sardes. Todos pais da igreja, todos, como se diz, referenciais e patriarcas, e que foram seguidos, os seus ensinamentos foram seguidos. Defendia que fosse celebrada a Páscoa no 14º dia do mês de Nissan. Isso é chamado de quartodecianismo, pois a primeira aliança teria sido cumprida em Cristo. Polícrates de Éfeso, de 125 depois de Cristo a 196 depois de Cristo, autor da carta endereçada ao Papa Vítor de Roma. Esse Polícrates de Éfeso, ele endereçou, ele escreveu, ele enviou uma carta para o Papa Vítor, Papa de Roma. Nós observamos o dia exato, sem tirar e nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram no sono, morreram, do qual devem despertar novamente no dia da volta do Senhor, quando ele virá em toda a sua glória no céu e irá procurar por todos os santos. Dentre eles estão Filipe, um dos 12 apóstolos, que dormiu em Hierápolis, suas 2 filhas virgens e idosas, e outra filha que viveu no Espírito Santo e que agora descansa em Éfeso, e adicionalmente João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor e, sendo um pai, um patriarca, vestiu a placa sacerdotal. Tudo indica que João ele era da tribo de Levi e ele era sacerdote. E ele utilizou a placa sacerdotal. Ele também caiu no sono em Éfeso. E Policarpo, que foi bispo e Marte em Trácias, bispo e Marte de Eumênia, que dormiu em Esmirna. Você fala, faleceu. Faleceu.
precisaria eu mencionar o bispo e mártir Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papírio ou Melito, que viviam juntos no Espírito Santo, que repousam em Sardes, esperando o episcopado do céu, quando ele se levantará dos mortos. Todos esses observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho. Olha só o que ele fala. Olha só o que Polícrates, de Éfeso, um dos patriarcas da igreja, discípulos dos apóstolos. Olha só o que ele fala. Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa judaica de acordo com o Evangelho. De acordo com o Evangelho. Ou seja, eles obedeceram a ordem dada por Jesus Cristo na comemoração de Páscoa, enquanto ele realizava a ceia. Fazei isso em memória de mim. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam celebrando a Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa. A Páscoa, comemorada por nós, gentios cristãos, é em memória de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Sim. E o que os pais da igreja obedeciam. Deixa eu ver aqui onde que está. Não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição dos meus pais, alguns dos quais eu segui muito de perto, pois 7 deles foram bispos e eu sou o 8º. E os meus parentes sempre observaram, olha só, ele era a 8ª geração de bispos da família dele. Polícrates. E meus parentes, ou seja, todos os 7, observaram o dia que as pessoas separavam o fermento. Eu, portanto, irmãos, que vivi 75 anos no Senhor e encontrei com irmãos em todo o mundo e que já li todas as escrituras, não me assusto fácil com palavras terríveis, pois os que são maiores que eu disseram: nós devemos obedecer a Deus ao invés dos homens. Eu poderia mencionar que estavam presentes, que eu mesmo convoquei a seu pedido, cujos nomes eu deveria escrever e que certamente seria uma multidão. E eles, admirando minha pequeneza, consentiram com esta carta, sabendo que eu não porto esses cabelos brancos em vão e sempre governei a minha vida pelo Senhor Jesus. Essas foram as palavras de um dos patriarcas da igreja, Polícrates de Éfeso, em relação à comemoração, à celebração do memorial de Páscoa. Ganhou o meu respeito. Não, olha só, ele era a 8ª geração de bispo da família dele. E todos realizavam o memorial de acordo com o Evangelho, de acordo com a Escritura. Ele mesmo afirma que ele leu toda a Escritura. Ele leu tudo o que tinha disponível até aquele momento. E ele chega a essa conclusão. Ou seja, nada mudou. Aí a gente cai lá naquele texto de Daniel 7:25, a mudança dos tempos e da lei, né? E nós caímos justamente nisso, enganados e pensando que estamos certos. Roma entrou na jogada, mudou o tempo, mudou a lei, mudou tudo. Ela viu que ela ia decair, deu um jeitinho E disso, até hoje nós estamos aí, nesse cativeiro egípcio de Roma. Esperto mesmo. Irmãos, a celebração da Páscoa, nos termos bíblicos, é uma oposição à idolatria e ao paganismo. Eu estou me opondo à idolatria e ao paganismo. Não vejo a hora. A celebração da Páscoa, nos termos
bíblicos, de acordo com as Sagradas Escrituras, retirando o fermento das nossas casas, celebrando o memorial no 14º dia, com o cordeiro, com o pão ázimo, com as ervas amargas e com o vinho. Ficando os 7 dias sem alimentar-se de fermento. É uma oposição. Eu estou fazendo oposição. Eu estou me levantando contra o paganismo e a idolatria. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Vamos agora fazer como os discípulos faziam no início. Eles se reuniam todos os dias e todos os dias eles partiam pão e celebravam a ressurreição de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar então agora? Senhor nosso Deus, amado, bendito e maravilhoso Pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, e o de Rei, Hakadosh Baruhu, o eterno bendito seja. O Senhor é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, o Rei do Universo, o nosso Senhor, o nosso Deus, a quem chamamos de Pai. Damos ao Senhor, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração. Nós invocamos ao poderoso nome de Yeshua HaMashiach, o nome do Filho de Deus, o nome do Messias de Israel, o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, o nome que está acima de todos os nomes, e diante do poderoso nome de Yeshua HaMashiach, se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nesse dia de Shabat pela manhã, nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra, para celebrarmos como um memorial o dia consagrado pelo Eterno, o dia de sábado, fazendo oposição à idolatria imposta pelo paganismo idólatra de Roma. Nós nos opomos a essa idolatria e nós declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é um. E Yeshua HaMashiach é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração ao Teu santo, bendito e maravilhoso nome. Que a Tua palavra seja o lavar regenerador do Teu Santo Espírito, renovando a nossa mente, transformando a nossa alma. Que o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, o nosso intelecto seja levado cativo ao senhorio de Cristo. E Cristo, através do Teu Santo Espírito, possa ministrar em nós o renovo da Tua palavra, que é o maná, o pão que vem do céu. E nessa manhã, ó eterno Deus de Israel, assim como os Teus discípulos, os Teus apóstolos, se reuniam diariamente para partir o pão, para celebrar o memorial da ressurreição, nós consagramos este suco de uva, nós consagramos este pão, tirando do uso natural, consagramos ao Senhor, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, e declaramos que através do partir do pão e do beber do vinho,
nós estamos enxertados na oliveira cultivada. Nós estamos amalgamados em teu Santo Espírito, amalgamados e envolvidos pelos teus mandamentos. Porque os teus mandamentos são eternos. Eles são para sempre, geração após geração. Que o Senhor possa ministrar em nossas vidas o poder, a unção do teu Santo Espírito, a tua graça. Que o Senhor possa manifestar o teu poder em nossa vida, estendendo as tuas poderosas mãos sobre nós e nos abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Prospera-nos. Pai, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, toma em tuas mãos os nossos negócios, toma em tuas mãos nossa vida financeira, nossa vida profissional, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas casas, os nossos lares. Pai, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, e que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre nós, nos abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. No poderoso nome de Yeshua HaMashiach, damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu cálice. Hoje foi o pãozinho normal mesmo, tá vendo? Acabou que eu não fiz o pão. Pode pegar aí o seu... Tem. Seu pãozinho. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus. Louvado seja o Toda Senhor. honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao nome de Yud e Revavivê, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, Amém. quem chamamos de Pai. Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Deus os abençoe.